E aí, próximo ponto seria a respeito justamente do monitoramento desses pacientes, né, da realização de exames, se forem necessários, e da realização de glicemias capilares e o intervalo dessas glicemias capilares. Então, quando e como monitorar o paciente hospitalizado em relação à hiperglicemia? Vou começar falando quando, né? Então, quando seria qualquer paciente que tenha diagnóstico de diabetes prévio já, Uhum, e qualquer paciente que a internação, porque na internação todo paciente tem que deve realizar avaliar. uma glicemia capilar, mesmo que não tenha histórico de diabetes ou hiperglicemia, então se nessa glicemia da internação ele tem uma glicemia maior que 180, esse paciente também tem que ser monitorado durante a internação com glicemias capilares. Uhum, Há uma outra situação ainda do paciente que não tem essa hiperglicemia na admissão, não tem diabetes, mas tem fatores de Uhum. risco para hiperglicemia, que é o paciente que está usando corticoide, que está com nutrição enteral ou nutrição parenteral, que é o paciente que está apresentando um quadro de sepse, está nas primeiras 48 horas de um procedimento cirúrgico, e aí tem um fator de risco que eu achei interessante, eles colocam lá hipertensão e obesidade. Então uhum. aí muita É, Muita gente gente entra. vai ter indicação mas então de é, monitoramento glicêmico, né? Mas tem que colocar mesmo, porque como a gente acabou de falar, né? Como subir o ponto de corte para os 180, então vamos dizer que você admite o paciente. Se admitir o paciente, mediu a glicemia, tiver 175 e ele não tiver fator de risco, ele não vai nem ser monitorizado. Ele vai ficar sem essa história de dizer, ah, não, se deu 140 de risco, você não vai medir. Você vai simplesmente ignorar. Então a gente tem que realmente abranger aqueles potenciais pacientes de risco, né? Assim, é Uhum. muito difícil que você esteja um paciente ali normotenso, sem nada de síndrome metabólica, e você acha que ele vai fazer hiperglicemia meio fora do esperado, né? Quem não vai monitorar é o paciente jovem, magro, que internou Isso, para uma hernioplastia. É. exato. E mesmo assim, no pós-operatório vai Ah, monitorizar. é Então, verdade. nem, Ainda tem isso, viu? é, Nem A esse maioria vai acabar escapa. monitorizando. isso. E aí, lembrar que em algumas situações a gente vai ter que pedir hemoglobina glicada. Né? Então, se o paciente. Primeiro, se a glicemia capilar vier acima de 180, É. você vai ter que pedir uma hemoglobina glicada para diferenciar se esse paciente não tem, na verdade, um diabetes, né, prévio que não sabia. Boa. Não? Então, você pede uma glicada, se essa glicada vier acima de 6,5, isso indica que esse paciente já tinha diabetes e não sabia. Né? Se vier uma glicada baixa, então essa hiperglicemia é o que a gente chama de hiperglicemia de estresse. Não é diabetes, é uma glicemia devido ao estresse físico que esse paciente está vivendo naquele momento do internamento hospitalar. Tá? Agora, se o paciente já tem sabidamente diabetes, aí você vai pedir hemoglobina glicada para todos, até para avaliar como é que estava o controle glicêmico dele, e o que vai orientar também ao tratamento, a intervenção, a dose de insulina que você vai fazer. Exceto se esse paciente já trouxe uma hemoglobina glicada dos últimos 3 meses. Aí não precisa você pedir uma nova glicada. Ou seja, só aquele que veio para o internamento eletivo para fazer a hernioplastia, né? Porque ele vai cheguei aqui, tá aqui minha hemoglobina glicada do mês passado, é só quem estava planejando, né? Não é o cenário da urgência, E é né? uma glicada que vai nos ajudar muito lá na frente, na Na alta alta. também, né? Para Isso. planejar o ajuste terapêutico para alta. E aí, outra questão é sobre horários para essas glicemias capilares, porque depende de como está esse paciente. Se é um paciente que está com dieta via oral, que vai fazer antes de cada refeição e ao deitar, ou se é um paciente que está em dieta interal, por exemplo, ou está em jejum, que vai ficar com aquela verificação de 6 em 6 ou de 4 em 4 horas. Lembrando que se a dieta interal for intermitente, você faz antes de iniciar, né, a dieta. Agora, se ela for contínua, aí você deixa a glicemia capilar de 6 em 6 horas. É aquela dica, né? Você escreve na prescrição antes das refeições. Se não tem refeição, não dá para ser antes das refeições, né? Aí você vai deixar fixo no horário 4 em 4 ou 6 em 6, né? Então, E aí tem assim uma novidade em relação a essa questão de monitoramento, que é sobre corpos cetônicos, né? Monitorar corpos cetônicos, porque a gente sempre teve meio que algo prático do dia a dia, quando a gente estava com um paciente internado fazendo hiperglicemia persistente, maior que 250, maior que 300, a gente ia atrás de avaliar se ele não estava evoluindo com a crise hiperglicêmica aguda, com a cetoacidose diabética, né? Avaliar pelo menos uma gasometria venosa, enfim. Agora, eles têm uma recomendação para avaliação de corpos cetônicos em pacientes hospitalizados com glicemia acima de 250 ou que estejam apresentando manifestações de crise hiperglicêmica aguda, com atenção especial para aqueles pacientes que fazem uso de inibidores do SGLT2, porque podem fazer a cetoacidose diabética e glicêmica, né? Isso.
Lembrar que mesmo que você, obviamente, suspenda o ISGLT2, a gente vai falar sobre droga oral também, mas assim, se o paciente suspendeu o ISGLT2 antes do internamento, ele pode ter um efeito residual desse ISGLT2 ali durante, às vezes, até 5, 7 dias depois de parada. Então, ele pode ainda ter uma glicemia relativamente normal com cetoacidose, né? Então, às vezes, vale a pena dar uma checada. Geralmente, paciente ali infectado ou alguma coisa, você vai checar cetonúria, vai checar um sumário de urina que vai ter glicosúria, e isso vai chamar atenção para um efeito ainda persistente da medicação. E aí lembrar que tem duas formas de avaliar, né, a cetose, né, ou cetonemia capilar, com aparelhos de glicosímetro que também checam a cetonemia e com a cetonúria, mas aí eles orientam que o ideal é que seja a cetonemia. Né? Você fazer a cetonemia o capilar. beta-hidroxibutirato, né? Isso, exato. E aí eles até colocam o ponto de corte acima de 1,5 nanomol por litro para realmente você ir atrás do diagnóstico de cetoacidose.